Uma boa noite a todos. Nos próximos 30 minutos, nós vamos estudar um tema desenvolvido no Livro dos Espíritos, da questão 737 a 741. Evidente que nós vamos trazer para o nosso estudo do século XXI isso, para que quando a gente volte para a vida do dia a dia, a gente possa aplicar esses conceitos para a gente viver uma vida muito mais tranquila. E o assunto é flagelos destruidores. E aí uma pergunta: castigo para a humanidade? Primeiro, vamos dar um conceito de que é flagelo. Flagelo é um instrumento de tortura. Flagelo é um tipo de açoite construído no mundo grego, mas foi muito aplicado no Ocidente a partir da Idade Média Baixa, a partir do século V. Então, o flagelo é um instrumento de tortura, é um relho com 3 pontas, tripalium, e com uma bola na ponta, para infligir castigo em alguém. Então, quando se traz a palavra flagelos destruidores, é uma metáfora de que maneira se está castigando alguém. E a primeira coisa que se pensa é: bom, se eu estou sendo castigado, deve existir um motivo para esse castigo. E na base da doutrina espírita já fica claro que em nenhuma hipótese o ser humano vai ser castigado. As leis de Deus, EPI, eternas, perfeitas, imutáveis, quando eu as conheço, eu coloco em prática. E eu, em as colocar em prática, eu vou ser feliz de acordo com o planeta que eu estou. Um planeta de provas e expiações, onde a predominância é egoísmo. E aonde os estudos dizem que essa predominância do egoísmo está entre 85% para 15%. Então, é muita predominância do egoísmo. E agora nós vamos então desenvolver essa questão do flagelo destruidores, daquilo que a gente acredita que não é verdadeiro, mas como nós acreditamos, nós aplicamos em nossas vidas. A palavra persona, uma palavra grega, significa máscara. Máscara. Então, a palavra personagem é uma máscara no teatro que alguém representa por um certo tempo um papel. Então, quando nós pegamos um artista que ele faz o papel, por exemplo, um filme inglês de James Bond, o James Bond é de um escrito do Fleming, mas aquele artista vai representar aquele papel por um tempo, 2 horas, 2 horas e 5, 2 horas e 10. E nós vamos, ao assistir aquela peça, entender que aquela pessoa é aquilo ali. Não, ele não é. Um artista verdadeiro nunca vai se apaixonar pela mocinha da novela, porque são personagens. Terminou a novela, acabou a personagem. Ora, nós na Terra somos personagens. Nós estamos com essa roupa mais densa. Seja ela roupa feminina ou masculina, para passar pela experiência mais oportuna na nossa evolução. Uma vez uma senhora me dizia para mim, numa conversa dentro de uma universidade, que ela já tinha feito tudo para emagrecer e não conseguia. E eu perguntei para ela o que era o tudo. Ela disse: eu já tive injeção na barriga, já botei semente na orelha, e começou a descrever. E eu perguntei para ela: mas quando é que tu realmente produziu em ti a mudança para perder teu peso que tu queira? Ela disse: como assim? Sim, tu tem que gastar mais energia que consome. É uma matemática.
Se eu gasto 3.000 calorias na minha energia por dia e eu consumo 2.000 calorias, eu vou perder 1.000 calorias por dia, eu vou emagrecer. Ou seja, então o personagem jogador de futebol, alguns, quando eles param de jogar bola, eles engordam muito, porque eles continuam com a mesma ingesta alimentar de quando eram atletas, que trabalhavam 4, 5 horas fisicamente por dia, mais as viagens. Ora, então nós como personagens na Terra, nós ainda desconhecemos isso. Eu vou dar 2 EPI para nós. Lei eterna, perfeita e imutável. Lei da natureza. Não posso mudar, eu tenho que me adaptar a ela. Primeira lei, impermanência. Se eu estou numa personagem, não é para sempre. É impermanente. O tic-tac da vida é contínuo. Então a impermanência é lei. Se a impermanência é lei, como é que alguém que sabe disso vai ter medo da morte? O medo é de não ter vivido, de não ter passado pelas experiências, não ter se aproximado dentro de uma outra EPI, a lei de amor, das pessoas que nos cercam, de combinar que se eu entrei como uma personagem numa família momentaneamente desequilibrada, que eu tive um pai austero, uma mãe que não conseguiu dar conta de mim e que me bota para adoção, ao invés de eu me revoltar, eu sabendo que eu fiz essa escolha para poder evoluir ali, eu vou construir um não flagelo, porque eu vou me desenvolver desta maneira. Então, a impermanência é uma lei. A morte é lei para todo mundo. Segunda lei, interdependência. Nossa, todos dependemos de todo mundo. Nós dependemos do lixeiro, do padeiro, do lavador de carros, daquele que nos oferece trabalho. Quando nós damos trabalho para o outro, ou seja, tudo é interdependente. Então, se é interdependente, é claro que essa independência dessa rede social convida a gente a se aproximar um dos outros. Convida nós desenvolvemos a lei de amor. É fácil? Claro que não. Nesse nosso estágio evolutivo não é. Porque nós esquecemos que somos personagem e olhamos para o nosso umbigo, o egoísmo. E portanto não desenvolvemos o self, que é eu saber que eu sou uma essência. Então, eu, Nelson, não sou casado com a minha esposa. Eu sou amigo dela e estou casado com ela nessa personagem. Temos filhos nessa personagem. Temos, portanto, deveres educativos para com os nossos filhos nessa personagem. Mas quando eu saio da Terra, e se olhar para mim, vão ver que eu estou bem próximo disso, pela idade, eu volto a ser o ser psíquico em evolução, que já usou milhares de roupas diferentes, em diversas épocas diferentes, passando por diversos perrengues diferentes, mas sempre evoluindo na direção do Uno, Deus, no mundo que é dual. Eu falo pequeno, a gente pensa grande. Eu falo belo, pensa feio. Eu falo magro, pensa gordo. Eu falo alto, pensa baixo. Nós vivemos na dualidade. Peguemos um imã, positivo e negativo. Cortou, sempre vai ter positivo e negativo. Porque nós vivemos na dualidade. Espírito, psiquismo e matéria. Então aqui na Humberto Campos, que nós estamos vendo, tudo isso aqui, inclusive nós, somos impermanentes. O que será que terá aqui daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos? Qualquer coisa, nós não sabemos. Então, impermanência e interdependência, agora nós estamos em condições de desenvolver a questão do flagelo. Século XVI, começo do século XVI, se dizia que não se podia atravessar na direção do leste para o oeste o Oceano Atlântico, porque o Oceano Atlântico terminava numa cachoeira.
e, portanto, a gente morreria. A Terra não deixou de ser redonda por causa disso. Giordano Bruno, sozinho, lutou contra toda a ignorância humana. Aí a gente vai dizer, na nossa ação no dia a dia, como a gente cria provérbios errados. Quer ver? Uma andorinha não faz verão. Todos os grandes homens foram solitários. Jesus de Nazaré, Buda, Krishna, Gandhi, Teresa de Calcutá, sozinhos. Mas na interdependência com o outro. Eu não posso viver o meu umbiguinho aqui isolado do outro. Mas o Nelson está se dando bem. O Nelson é um cara de uma família abastada, teve educação, vive uma outra vida. Personagem. Qual é que vai ser a minha próxima personagem? Se eu consigo entender isso, eu vou respeitar tudo que me cerca. Tudo que é ser ciente. Ser ciente não é nós, não. Ser ciente é tudo que vive. E aí a gente para de dizer coisas que não são verdadeiras. Quer ver? Uma coisa que a gente fala que não é verdadeira. Entramos num restaurante. Encontramos um amigo ali com a esposa. Tudo bom, tudo bem? O que tu está comendo? Eu estou comendo peixe, eu gosto muito de peixe. Mentiroso! Se eu gostasse de peixe, eu trago uma plaqueta. Ninguém come peixe, mantém os peixes vivos. Como é que eu vou querer comer o que eu gosto? Não, eu gosto de me alimentar da roupa do peixe ali, que está ali pela lei da vida para poder me nutrir. Mas isso não significa que eu precise matar um animal torturando ele para poder me alimentar. Então, quando a gente não consegue reconhecer, a gente vai entrar nessa autodecisão, nesses flagelos destruidores. E aí eu vou pegar aquilo que está escrito na questão 738A. Está escrito assim, a resposta: os corpos são meros disfarces com que aparecemos no mundo. Século XIX os Espíritos têm isso para nós. Mas até agora a gente fica perguntando, cara, a doutrina espírita aceita a cremação? O que vão fazer com o meu corpo não me interessa mais. Porque se eu não estou ali, porque eu não tenho energia vital, eu já estou liberto, estou na outra dimensão, na dimensão real. Esta roupa aqui, lei Lavoisier, na vida nada seguida, ela se perde, se transforma. Ele matou a morte no século XVIII. Mas como é difícil. E nessa meditação aqui, quando eu fui fazer esse trabalho, eu me dei conta por que é difícil. Porque nos ensinam que nós não somos uma personagem. Nos ensinam que nós somos isso aqui. E aí é claro que eu vou ter medo, né? Eu tenho um grande amigo meu, padre, estudamos juntos, e ele dizia para mim, cara, fica tranquilo que no juízo final, tu volta à vida. E eu disse para ele assim, mas eu quero meu corpinho de 30. Eu não quero voltar à vida com o corpo que eu tenho agora. E aí ele riu e disse assim, contigo não dá para conversar. Somos amigos. Ele é um homem de bem. Eu respeito ele, a crença dele. Porque importante não é o que eu digo, é o que eu faço na vida. E aí, eu anotei. Se morrer é lei. E se Deus não castiga a humanidade, e nós estamos num planeta de provas, eu estou sendo provado, e a expiação é aguentar essa roupa aqui. Eu tenho um amigo médico que ele me telefona, nós somos amigos de infância, e diz para mim assim, me chama de canhoto. Canhoto, o que te dói agora? Eu digo, por quê? Porque se tu não dói nada, tu já morreu, cara. Com a idade que tu tá, tem que estar doendo alguma coisa. Isso é que nem um carro que tu cuida, mas depois de uma certa idade, vai fazer o quê? Então, por que a gente para de viver? Exatamente porque nós temos dúvida da base. Como teve no século XVI, a Terra não é redonda, vamos cair num despenhadeiro. Até que se descobriu que não era bem assim. E primeiro Portugal e Espanha dividiram a Terra ao meio, e depois a Inglaterra tomou conta de 4/5 da humanidade. Pelas viagens marítimas, eles tinham a técnica.
E a maior técnica é manter as pessoas na ignorância. Porque quando eu mantenho alguém na ignorância, eu domino essa pessoa. A doutrina espírita é libertadora. Ela é para a gente assumir o comando disso. E aí eu anotei. Como é que a gente vai construir o novo sem destruir o velho? Bom, o que eu faço? Sobrou um dinheirinho e tal, eu vou trocar os móveis do meu quarto. Eu vou trocar a cama e o guarda-roupa. Mas eu tenho um probleminho, eu tenho uma cama e um guarda-roupa usado lá. Então eu tenho que tirar um para botar o outro. Ou seja, tem que tirar o velho para colocar o novo. Toda vez que nasce uma criança, é a prova cabal da confiança divina na humanidade, no nosso progresso. Mas nós não podemos pensar, como muito tempo se pensou, numa área do Brasil, onde come 3, come 4. Porque a gente, como disse uma banda de rock dos anos 80, quer mais que comida, a gente quer diversão, quer arte, quer viver, quer desenvolver. Ah, mas eu não consigo, eu sou burro. Não é não. Tu não é dono do mundo, mas é filho do dono. Tu não quer te esforçar para substituir um pensamento inadequado, uma postura inadequada por uma postura melhor. Porque o hábito foi feito para nos facilitar a vida. Mas quando um hábito é ruim, nós vamos dar um nome de vício. E não vai ser fácil se libertar desse vício. Vício, por exemplo, de julgar os outros. Sempre julgando alguém. Vício da maledicência, da intriga, da inveja, do ciúme. Nem vou falar dos vícios materiais. Mas quando nós conseguimos entender que a lei destruir o velho para surgir o novo, eu não vou ter medo de ver minha experiência. Eu estou trabalhando demais, eu trabalhei 14 horas no dia de hoje. Me desculpe, mas o dia tem para todos nós 24 horas. Não interessa o que eu esteja fazendo. Tá? Tic-tac, 24 horas. A doutrina espírita diz que trabalho é toda atividade útil. Nós estamos todos aqui trabalhando. Mas nos colocam na cabeça que trabalho é só aquilo que nos gere dinheiro. Não tem nada de errado, mas é muito pouco. É muito pouco. Principalmente se alguém pega uma profissão só por causa que ela é mais rendável, ele não gosta do que faz. É uma tortura levantar pela manhã e fazer algo que não gosta. Eu quero comprar. Então eu pergunto, um pôr do sol, quanto é que vale um pôr do sol? Eu consigo comprar um pôr do sol? No Guaíba, aí, nessa beleza que é o nosso Lago Guaíba aqui, eu consigo, ou eu vejo além daquela paisagem belíssima do pôr do sol, a vida estuante. Então, na realidade, se a gente quer viver aqui na horizontalidade, a cruz, tá? Na horizontalidade da matéria, vai ser danado, porque é muito pouca coisa para passar 80, 100 anos aqui, 90 anos com essa energia, usando só nisso. Não levantando o pé para ir para um degrau um pouquinho superior, para conseguir entender isso. E aí vem os flagelos destruidores. Ah? Então por que é tsunami, terremoto? Gente, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. A era glacial, elas acontecem em milhares de séculos, então a gente nem consegue notar, mas Papai do Céu não está bravo com ninguém porque deu um tsunami. Se desencarnar 83 mil pessoas, porque 2 aviões se chocaram na torre lá nos Estados Unidos em 2001, não existe expiação coletiva. Eu sou um indivíduo, eu sou único. Eu só posso competir e me tornar melhor comigo. Enquanto eu começo a me comparar com outro, eu já estou me açoitando no meu flagelo. Que é, a primeira coisa que eu faço ao olhar a nota é verificar quem tirou nota mais alta que eu. O que me interessa o que os outros tiraram de nota? Não, me interessa meu conhecimento. Se eu vou aplicar na minha vida, que bom. Então, o mundo não nos quer. 85/15, ele não nos quer livres. A doutrina espírita mostra que eu posso ser livre quando ele me diz, cara, tu é um personagem e tu vai ser mutatis mutandis pela eternidade. Tu é imortal. Olha que coisa notícia.
Eu que falo com vocês, eu não morro. Agora essa roupa aqui, não. Claro que nós vamos ter a saudade dos amores quando eles não estão mais conosco. A saudade é o certificado ISO que nós amamos alguém. Que coisa horrível a gente não ter saudade, então. Tanto faz como tanto fez. Então por que nós temos medo de, nesse flagelo íntimo, entender que além do flagelo exterior que eu não domino porque acontece, o flagelo interior que eu posso dominar, eu não quero dominar e vou continuar do mesmo modo operante, eu mesmo me açoitando pela vida. Tá? Anotei aqui, a matéria é perecível, o espírito é imortal. Estamos 23 minutos mais próximos do que chamamos morte, todos nós aqui. É uma lei. Imaginemos então como nós temos dificuldade de internalizar as leis da vida. Eu tenho um amigo que dizia que ele ia num velório só para dizer assim: tu morreu, mas eu não. Ou seja, um entendimento que para mim vai ter uma exceção. Agora olha que coisa horrível, algum de nós se tornasse Highlander, ver as pessoas ao nosso entorno envelhecendo e nós sempre jovens. Que coisa horrível é começar uma relação amorosa pela aparência, exclusivamente pela aparência de alguém. Porque a aparência é mutatis mutandis. Mas quando eu consigo enxergar a essência no outro, e não sou falso comigo mesmo, eu começo a entender então o quanto eu vou viver tentando iluminar e não tendo medo da minha sombra. Um antropólogo, John Kings, norte-americano, aqui na Colômbia, nos anos 70, ele estava numa tribo como antropólogo, fazendo toda a pesquisa como é que eles funcionavam. E aquela tribo tinha um ritual que quando dava uma eclipse solar, toda a tribo começava a dançar e bater e fazer barulho nos tambores e gritar alto. Ele assistiu aquilo, procurou o coordenador do ritual e disse assim: vocês acreditam que se gritar vai voltar o sol? E vai terminar a escuridão? É nisso que você acredita? E o chefe indígena riu suavemente assim: meu amigo, tu não nos entendeu ainda. Isso é só um simbolismo de um ritual. A gente grita como um ritual de ver o sol para que a nossa luz interior espante as sombras que nós temos na nossa mochila. Eu sou honesto. Luz, a mochila diz assim: vou te testar então. Vou ver. A minha palavra é o fio de bigode. Diz a mochila: vou te testar, vou ver. E é um planeta de provas e expiação, é onde a gente vai testar. Por que eu vou ter medo então de olhar para minha sombra? Eu tenho que olhar para minha sombra para poder me iluminar, sair do flagelo. Porque enquanto eu entender que o flagelo pode ser somente físico, eu não consigo evoluir. Mas o flagelo mental, de eu ficar pensando aquilo que me destrói, aquilo que me demole, aquilo que me faz sofrer. Eu tenho 3 maneiras de resolver isso. 2 vão trazer a mesma proposta, ou seja, o sofrimento. A primeira é pelo prazer. Eu não quero pensar no que eu quero pensar, porque eu tenho medo, então eu vou usar droga. Eu vou me drogar. E a droga não é só droga química, não. Pode ser até a droga de me tornar um workaholic,
Trabalho, com movimento, estou sempre pensando no futuro, sempre desesperado, porque eu não quero pensar nos meus perrengues, naquilo que eu tenho que evoluir, para não me autoflagelar. Então, prazer. Qual é a outra? A dor. Como assim? O nosso cérebro é incrível. As pesquisas mostram que quando um adolescente se corta, quando um adulto bate com a cabeça na parede, eu não posso, ele está trazendo a dor física para não pensar na dor mental. A dor do psiquismo. Ele está se autoflagelando o corpo para não pensar no que ele tem dos perrengues para resolver pela vida. Foge. Pela dificuldade momentânea de entender que a vida na matéria é uma bênção, mas que nós somos um personagem. E que então, nessa persona, vai ter um momento do ato final. E a gente, no banco da vida, vamos verificar se nós enterramos nossa moeda, se nós multiplicamos nossa moeda. O bom é que a ferrugem não estraga, a traça não corrói, não preciso nem senha. O banco do que eu fiz na vida está lá. Aí eu olho no banco e digo, pai, eu tenho 50 mil cruzados. Tu acha que é muito? Tu veio para a Terra com 75 mil. Tu está em dívida. Mas ninguém está te acusando, ninguém está te punindo. Tu não soube usar o teu tempo adequadamente. Volta adequadamente e resolve isso. Ou seja, a vida é tão retributiva. Tá, mas como é que eu resolvo quando meus perrengues acontecem e eu não quero fugir para o gozo da alienação ou fugir para a tortura de fazer o meu corpo, lacerar o meu corpo, para não poder pensar em coisa pior? Pessoas que todas as noites, por exemplo, têm pesadelos horríveis, mas não conseguem parar 3 minutos para realmente se despojar de tudo e orar, abrir o coração, pedindo, meu Deus, ao invés de eu pedir errado a vida toda, o que tu pode fazer por mim? E agora eu tenho a consciência e digo, o que tu pode, o que eu devo facilitar para te fazer através de mim? Porque Deus, criando o espírito e matéria, ele trabalha na matéria conosco. Nós somos instrumentos de acordo com a nossa evolução. Frestas de luz, que quanto mais eu me der conta disso, mais eu vou operar na prática do bem. Encaminhando o nosso encerramento. Olha que loucura, eu chegar para uma árvore e dizer assim, escuta, vamos fazer uma fotossíntese? Tu não pode parar de fazer fotossíntese. Se a árvore pudesse falar comigo, ela ia dizer, cara, eu sou árvore, a minha função é fazer fotossíntese. Eu dizer para uma vaca, tu tem que dar leite, como é que é? Eu, mamífero, vaca, a minha tarefa é dar leite. Mas aí quando a gente fica espírito com E maiúsculo, a nossa tarefa é nos tornar humanos. E aí nós temos uma liberdade de escolha, livre-arbítrio, para escolher de que maneira nós vamos nos tornar humanos. E o próprio flagelo destruidor, nós vamos nos ajudar, porque eu não vou jogar um papelzinho de bala na rua, porque alguém vai ter que juntar. E se ninguém tiver que juntar, daqui a pouco vai trancar uma boca de lobo. E eu não estou sabendo o quanto eu estou prejudicando com o flagelo da vida mental com uma ação física. E encerro lembrando um belíssimo conto oriental, aonde um sábio está com o seu discípulo olhando um córrego, um riacho, e um escorpião está se afogando. E o sábio pega o escorpião, tira da água e o escorpião pica ele. E ele grita de dor e solta, e o escorpião cai na água. E o discípulo olhando, e ele pega novamente o escorpião, tira da água e o escorpião pica ele de novo. Ele solta e grita. E aí ele pega uma folha larga e o discípulo diz, mestre, não te entendo, tu continua pegando o escorpião apesar de te picar.
E ele bota a folha por debaixo do escorpião, tira da água e bota no seco. E diz: a função do escorpião é picar. Eu me tornei humano. A minha função é ter compaixão. E é isso que eu procuro fazer. Eu, como humano, cheguei a um estágio de sapiência que eu consigo, me tornando humano, ter compaixão por tudo e por todos. E, portanto, eu estou liberto dos flagelos destruidores, porque eu me adequo às leis eternas, perfeitas e imutáveis. Bom retorno para o nosso lar.